Olá, eu sou o pastor André da Igreja Batista em Quitaúna e mais uma noite eu quero te convidar a ler comigo mais um salmo, ler este salmo, esse texto com as lentes do teu coração, da tua alma, e eu te convido nessa noite a ler o salmo de número 82, que diz assim: Deus convoca os juízes para seu tribunal, põe todos eles no banco dos réus. Basta! Vocês corromperam a justiça por muito tempo, permitiram que os ímpios saíssem ilesos de assassinatos. Vocês estão aqui para defender os indefesos, para assegurar que os prejudicados tenham uma oportunidade de justiça. O trabalho de vocês é proteger os fracos, perseguir os que exploram. Juízes ignorantes que nada enxergam, vocês não têm ideia do que está acontecendo. E agora tudo está desmoronando, as coisas estão saindo do controle. Dei a cada um de vocês, juízes, a incumbência de representar o Deus Altíssimo, mas vocês traíram a minha confiança e agora foram exonerados do posto. Ó Deus, dá a eles o deserto que merecem, pois tens o mundo inteiro nas mãos. Eu fico particularmente muito triste com o tipo de espiritualidade que tem sido disseminado muitas vezes dentro da igreja evangélica brasileira. E parece que algumas nuances desse tipo de espiritualidade, elas precisam ser combatidas de maneira categórica. Existe hoje dentro do nosso mundo, um mundo que está, obviamente, como você bem sabe, extremamente polarizado, em uma binariedade, um nós contra eles, exacerbado. E a espiritualidade que tem se manifestado muitas vezes é um tipo de espiritualidade que olha para com cuidado, com o pobre, com o indefeso, com o injustiçado. Olha de maneira geral para questões de justiça social, questões históricas, problemas concretos, problemas sociais, como algo que não seria espiritual. Muitas vezes, quando a gente advoga e critica profeticamente os problemas sociais da nossa sociedade, não raras vezes isso é estereotipado, isso é carimbado com o selo de isso é coisa de esquerda, isso é coisa de comunista, isso é coisa de socialista. Eu queria dizer aqui para você, com toda a sinceridade do meu coração, que esse tipo de argumento é de uma ignorância, é de uma falta de embasamento bíblico, é de uma falta de equilíbrio e ainda mais, é de uma falta de compaixão sem tamanho. Porque esse tipo de acusação, ele parece que não surge de um coração que está movido pela compaixão diante daquele que sofre. Se vocês deixarem se interpelarem pelas notícias, pelos acontecimentos, pelas realidades, produzindo uma reflexão teológica com a Bíblia, com certeza, mas com um jornal também debaixo do braço, me parece explícito e óbvio que o mundo está repleto de injustiças. E esse tipo de espiritualidade que parece querer se colocar num patamar de superioridade, dizendo e acusando os religiosos que se preocupam com questões sociais, como esquerdistas, socialistas e comunistas, me parece que está carecendo de um tipo de espiritualidade mais encarnada na vida e mais exorcizada em relação a esse tipo de cinismo. De um Deus que parece que não está preocupado com as questões aqui da Terra. E então eu quero manifestar aqui a minha indignação diante da realidade do que eu vejo nas Escrituras. Porque Deus, ele fica indignado com os problemas históricos, concretos e reais. Isso não é coisa de Marx, isso é coisa de Jesus. Isso é coisa da Torá, isso é coisa do salmista. Isso está presente nas Escrituras de capa a capa. Digo mais, o Evangelho de Mateus capítulo 25 vai mostrar que Deus vai separar bodes e ovelhas, e as ovelhas que são as benditas do Pai, que vão adentrar ali o reino, são pessoas que na verdade tiveram compaixão pelos que sofrem. Por isso eu advogo aqui. Acabe com essa binariedade na sua vida e entenda de uma vez por todas, a espiritualidade cristã possui sim
uma dimensão profundamente profética, concreta em relação aos problemas do mundo. E o que o salmista diz aqui, ele apresenta Deus manifestando a sua justiça e dando um basta poderoso em relação àqueles que comprometem e corrompem aquilo que é justo. Porque o que é justiça, segundo o texto? Justiça é quando há a manifestação de Deus no mundo de tal maneira em que os indefesos, os pobres, as viúvas, os injustiçados, eles recebem a defesa que lhes é por direito. Quando a Bíblia fala de justiça, ela fala justamente desse tipo de situação. Não é correto, não é adequado que o pobre não tenha direito à moradia, não tenha direito à comida, não tenha direito a partir do mesmo lugar que os ricos em sua educação, acesso à mesma qualidade de educação. Não é correto, não é justo que haja esse ambiente tão desigual no nosso planeta. Enquanto alguns comem banquetes, outros não têm o mínimo. Não é correto. E não é correto especialmente em relação àqueles que promovem esse tipo de desigualdade. Por isso é parte daqueles que estão alinhados com o coração de Deus que se posicionem radicalmente contra todo tipo de injustiça. Todo tipo de injustiça. Vocês estão aqui para defender os indefesos, diz Deus, para assegurar que os prejudicados tenham uma oportunidade de justiça. O trabalho de vocês é proteger os fracos, perseguir os que exploram. Portanto, nós precisamos escolher um lado. Nós não podemos ficar do lado daqueles que exploram. Nós precisamos ficar do lado daqueles que sofrem, do lado daqueles que estão empobrecidos, daqueles que não têm voz. Por isso, se nós religiosos tivermos a coragem para ser a voz daqueles que não têm voz, meu irmão, minha irmã, que coisa espiritual, que coisa de Deus. Se você puder ficar do lado da vítima, que coisa de Deus, que atitude divina. Se você tiver a coragem de lutar para que aqueles que não têm o que comer tenham o que comer, isso é de Deus, a espiritualidade aí. A vida cristã não é ficar sentado num lugar confortável esperando o céu de ruas de ouro chegar. A espiritualidade cristã precisa necessariamente nos levar para uma praxis, para uma prática consciente no mundo, em que a gente se posicione e se coloque no mesmo lado que Deus está. E Deus está do lado das vítimas, Deus está do lado dos indefesos, Deus está do lado do pobre, Deus está do lado do fraco. Por isso que o teu coração se encha da compaixão que vem de Deus e que estejamos alinhados com o coração do Pai. Quero orar pela nossa vida. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por essa reflexão. E eu te peço humildemente que o Senhor nos ajude a vivenciar na prática esse tipo de espiritualidade encarnada e alinhada com o teu coração. Peço por mim, pelos meus irmãos aqui, por todos que estão nos ouvindo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe.